Oi, turma, vamos para mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre o mito de Hércules. Hércules, ou Heracles, é o filho do poderoso Zeus com uma de suas amantes mortais, Alquimena. O que muita gente não sabe é que para seduzir Alquimena, Zeus assumiu a forma de seu marido, Anfitrião, e a engravidou. Ao descobrir o acontecido, o esposo decidiu queimá-la em uma pira, porém Zeus interveio e impediu que isso acontecesse. Esse fato despertou ainda mais o ciúme da deusa Hera, esposa de Zeus. Mas antes do nascimento de Hércules, Zeus havia proclamado que o próximo filho que nascesse na casa de Perseu seria coroado rei de Micenas. Hera, ao descobrir isso, fez com que Euristeu nascesse prematuramente antes de Hércules para se vingar da traição, deixando Zeus furioso, porém sem alternativas. Hércules foi perseguido por Hera desde o seu nascimento, tendo que livrar-se desde muito cedo das armadilhas da deusa. A primeira delas foi enviar 2 serpentes para matar Hércules ainda no seu berço, porém o bebê semideus conseguiu estrangular ambas com suas próprias mãos. Já crescido, Hércules continuou a sofrer pela ira de Hera. Em um ataque de alucinação provocado pela deusa, Hércules assassinou sua mulher, Mégara, e seus filhos, acreditando estar cercado por inimigos. Em uma busca por redenção pelo seu crime, ele visitou o oráculo de Delfos, que lhe informou que ele deveria servir ao rei Euristeu por 10 anos e realizar 10 tarefas para que sua honra fosse retomada. Mas espera aí, 10 tarefas? Isso mesmo! Como 2 tarefas foram anuladas pelo rei ao longo da história, Hércules acabou tendo que realizar 12 trabalhos, 2 a mais do que o proferido pelo oráculo. Na mitologia existem algumas versões dos 12 trabalhos de Hércules. Apesar de todas possuírem a mesma premissa, algumas divergem em relação a como o herói completou os trabalhos. Veremos então em detalhes como foram essas tarefas e as dificuldades que o nosso herói enfrentou ao longo de sua jornada épica. Para sua primeira tarefa, Hércules deveria matar o leão de Nemeia e apresentar o seu corpo ao rei Euristeu. Quando finalmente encontrou o leão, nosso herói tentou matá-lo utilizando seu arco e flecha, mas logo descobriu que seu pelo era impenetrável. Hércules então seguiu o leão até uma caverna, onde conseguiu acertá-lo na cabeça e finalmente estrangular a besta até a morte com os seus braços. O herói passou a utilizar o couro do leão como manta e é representado dessa forma em diversas pinturas com este ornamento de conquista. Quando Hércules foi apresentar o corpo do leão, o rei ficou tão assustado que ordenou que todos os troféus dos trabalhos deveriam ser apresentados do lado de fora dos portões da cidade. Para você ter uma noção do pânico de Euristeu em relação a Hércules, o rei mandou que ele fizesse um jarro de bronze enorme para que ele se escondesse toda vez que o herói entrasse na cidade. O segundo trabalho de Hércules consistia em matar a Hidra de Lerna, um monstro que possuía diversas cabeças, sangue ácido e hálito tóxico. Na missão, Hércules logo descobriu que toda vez que uma das cabeças da Hidra era cortada, mais 2 cabeças cresciam no lugar. Para esse trabalho, Hércules contou com a ajuda de seu primo. Toda vez que Hércules cortava uma cabeça da Hidra, seu primo cauterizava o buraco com uma tocha para que não crescesse outra no lugar. Quando finalmente apenas uma cabeça restava, Hércules conseguiu matar a besta e aproveitou o momento para mergulhar várias flechas no sangue venenoso do animal. Ele iria utilizar estas flechas para completar outras tarefas mais adiante. Quando Hércules contou ao rei como ele matou a Hidra, Euristeu disse que o trabalho não contou, pois ele teve ajuda nesta missão. Em seu terceiro trabalho, Hércules deveria capturar a corça de Cerineia, uma espécie de veado com chifres de ouro, patas de bronze e que podia correr na velocidade de uma flecha. Para esta tarefa, Hércules levou 1 ano inteiro para conseguir finalmente segurar a corça pelos chifres e levá-la a Euristeu. A deusa Ártemis ficou furiosa quando encontrou o herói com um animal que considerava sagrado, mas Hércules a prometeu que o animal retornaria vivo a ela. Para o quarto trabalho, Euristeu tentou combinar as tarefas anteriores. Além de capturar uma presa viva, ele agora seria uma perigosa besta selvagem. O javali de Erimanto aterrorizava as montanhas da região e matava cidadãos com frequência.
Hércules recebeu o conselho de um centauro para este trabalho. De acordo com o mito, ele foi instruído a seguir a besta até uma região de neve pesada, onde o animal não conseguiria se locomover com tanta facilidade. Dessa forma, ele poderia acorrentá-lo para transportar até a cidade. Hércules conseguiu concluir o trabalho e apresentar o javali ao rei, que mais uma vez ficou aterrorizado. Mais de 1000 gados viviam nos estábulos do rei Áugia, que não limpava o local há mais de 30 anos. Para este quinto trabalho, Hércules fez um acordo com o rei Áugia, dizendo que se ele conseguisse limpar o local em apenas um dia, ficaria com 10% do rebanho. O rei concordou com o trato, acreditando que a tarefa seria impossível. Contudo, nosso herói utilizou sua força para desviar 2 rios e atingir as águas nos estábulos, concluindo a tarefa em poucas horas. Pela segunda vez, Euristeu não aceitou o trabalho, pois, de acordo com ele, Hércules contou com a ajuda da força do rio e não fez esforço para a tarefa. Para sua sexta tarefa, Hércules teve que enfrentar aves que ameaçavam vilas próximas. As aves tinham bicos e calcanhares de bronze para destroçar e comer humanos, além de penas de metal que poderiam atirar em suas vítimas. Hércules utilizou suas flechas envenenadas com o sangue da hidra e matou algumas aves. As que sobreviveram nunca retornaram ao local. A sétima tarefa foi enfrentar o touro de Creta, pai do Minotauro. Utilizando sua enorme força, Hércules conseguiu dominar o poderoso touro que aterrorizava os habitantes da ilha de Creta. Algumas versões contam que ele primeiro estrangulou o animal e o dominou para levá-lo vivo até o rei Euristeu, que o soltou na cidade, causando ainda mais caos. Para a oitava tarefa de Hércules, nosso herói teve que recuperar as éguas selvagens do deus Diomedes, filho de Ares, deus da guerra. Diomedes alimentava as éguas com carne humana e, em algumas versões da mitologia, elas cuspiam fogo. Hércules capturou as éguas e deixou que elas comessem o próprio Diomedes. A nona tarefa foi pegar o cinto de Hipólita. O rei Euristeu desejava o cinto das rainhas das Amazonas, a Hipólita, para dar de presente à sua filha. Em algumas versões, a Amazona entregou o cinto a Hércules pela bravura que tinha ouvido falar sobre o herói. Contudo, ela foi incitada por Hera a enfrentar Hércules, que acabou a matando e recuperando o cinto dessa forma. Para sua próxima tarefa, Hércules deveria pegar o gado de um gigante de 3 cabeças chamado Geryon. Ele primeiro teve de enfrentar um cão de 2 cabeças e um pastor bestial para em seguida matar Geryon com sua clave. Apesar dos esforços de Hera em dificultar o trajeto de retorno com o gado, o herói conseguiu entregá-los eventualmente a Euristeu. A 11ª tarefa foi entrar no Jardim das Hespérides, onde os pomos de ouro eram guardados por um dragão de 7 cabeças. Em sua jornada até o local, Hércules encontrou o titã Atlas, que carregava os céus em seus ombros. Hércules pediu a Atlas que buscasse as maçãs para ele, enquanto ele seguraria os céus para o titã. Atlas matou o dragão de 7 cabeças e pegou as maçãs douradas para Hércules. Contudo, ele queria entregar as maçãs pessoalmente ao rei Euristeu, uma estratégia para se livrar do seu eterno fardo de carregar os céus. Hércules, no entanto, foi mais inteligente e disse que só precisaria pegar uma almofada para colocar em seus ombros. Quando Atlas segurou novamente os céus, Hércules partiu para entregar as maçãs ao rei. Para seu último trabalho, Hércules deveria levar Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava as portas do submundo, até Euristeu. Hades, deus do submundo, disse que o herói poderia levar o cão para a superfície, contanto que não utilizasse armas. Hércules domou a besta e o levou até o rei. Euristeu, novamente escondido em seu jarro de bronze, implorou que Hércules levasse o monstro para fora e nunca mais voltasse à cidade. Estas não foram as únicas tarefas e jornadas que Hércules enfrentou nas histórias da mitologia grega. Contudo, estes 12 trabalhos são os mais populares e mais retratados ao longo da história. Pinturas, esculturas, mosaicos, filmes, peças de teatro e séries já contaram e recontaram esta épica e inesquecível jornada do deus grego. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.